os homens daquele período, a primeira cruzada de 1095, vocês vão ver os reis, os donos de castelo, os homens importantes, ricos, tinham aquelas armaduras, Francisco de Assis esteve numa cruzada. Ele, não sei se chegou na cruzada, mas ele entrou numa guerra entre a cidade dele e uma outra cidade vizinha. Ele acabou preso. Arrumaram uma armadura reluzente para Francisco de Assis, enfiaram ele na armadura, puseram no cavalo, ele foi para a guerra. Imagina Francisco de Assis vestindo armadura. E é claro, foi derrotado, né? Imagina, Francisco de Assis, se conseguia levantar uma espada, magrelinho, a armadura já era um peso que não aguentava, em cima de um cavalo. A hora que o cavalo deu acho que 3 passos, deu um pulinho, ele caiu do cavalo, ficou lá, pof, estatelado. A história de Francisco de Assis conta essa passagem. E ele ficou preso no território inimigo. Ele só não ficou para lá como escravo, porque depois que as cidades precisaram fazer uma trégua, eles fizeram uma troca de prisioneiros, porque outros prisioneiros acabaram ficando presos também no território vizinho, inimigo. Então, entre essas trocas de prisioneiro, lá foi Chiquinho de volta. Mas você imagina, eles estão na época das cruzadas. Se em 1096 o Papa Urbano II lança o grito para combater, esse negócio se espalha por toda a religiosidade de então. E se você vê a data em que Francisco de Assis nasceu, você vai ver, as datas estão coincidentes. É o mesmo período, é o período das cruzadas. A Ana Paula está procurando aqui, mas é de 3 de outubro, ele morreu 3 de outubro de... Então, ele nasce em Assis em 5 de julho de 1182. Não fazia 100 anos ainda que a primeira cruzada tinha saído. Volta lá. Olha aqui, ó. Entre a quarta e quinta cruzada, houve algumas expedições militares contra os infiéis. De uma delas, que aportou no Egito, participou Francisco de Assis. Ele, Francisco de Assis, teve a audácia de se fazer conduzir à presença do sultão, tendo somente sua fé por salvaguarda. O sultão o escutou com a maior atenção, como que subjugado. Como o bem-aventurado Francisco começasse a pregar e ofereceu-se para entrar no fogo, juntamente com um sacerdote sarraceno, para assim provar ao sultão que a lei do Cristo era verdadeira, o sultão respondeu: irmão, eu não creio que algum sacerdote sarraceno queira entrar no fogo por sua fé. Depois, temendo que alguns de seu exército, pela eficácia da palavra de Francisco, fossem convertidos ao Senhor, o sultão o fez conduzir com toda sorte de consideração e em perfeita segurança ao campo dos nossos, dizendo-lhe por despedida: reze por mim, para que Deus se digne de me revelar a lei e a fé que mais lhe agrada. É a tradição de Francisco. Mas antes desta história, existe a que ele está representando sua cidade numa guerra com uma cidade vizinha. E acontece dele ficar preso, cair do cavalo, ficar lá, sendo levado depois em uma troca de prisioneiros. E de estar baseado nas crenças religiosas daquela época. É mais ou menos como se Francisco Cândido Xavier levantasse as mãos e em cadeia de televisão dissesse: espíritas, o Senhor está pedindo que nós estraçalhemos os irmãos da crença XYZ para defender o seu nome. Imagina isso. Né? E a gente achar que, não, então se o Chico falou, nós vamos começar a guerra hoje. Era mais ou menos a liderança avassaladora da igreja, que mantinha todo mundo submetido. E os grandes, os homens de dinheiro, de poder da época, dependiam de alianças com a igreja, porque a igreja também era poderosa. Para se manterem
em seus postos de comando, a igreja fazia alianças.